Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, já estamos às portas do Natal, dessa grande festividade. E o domingo antes da Natividade é também chamado de o domingo da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a carne. E parece apenas uma lista interminável de nomes, mas não é apenas uma lista. São histórias, são pessoas, são vitórias, são derrotas. Muitas vezes essas pessoas estiveram lá em cima, outras vezes lá embaixo. Essa lista é lista de gente, de seres humanos, com todas as suas imperfeições, todas as suas fraquezas, às vezes com um grande desejo de acertar, às vezes não conseguindo, mas são pessoas. Estamos já perto do dia 24, véspera do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por incrível que pareça, essa é a data onde se tem mais violência no mundo, onde se tem mais atrocidades, onde as pessoas ceifam a sua vida. Nessa data, onde é comemorado o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a data onde acontece mais mal aos seres humanos. E todas as estatísticas, elas são colocadas lá embaixo, porque todas as pessoas que ceifam a sua própria vida, ou tentam ceifar a sua vida, que vão para a rede pública, isso é anotado. Mas quem tem uma aquisição alta, vai para esses hospitais chiques, a família não deixa que esses números vazem. Mas como assim, padre? Por que nessa data, vai chegando nessa época do final do ano, ao invés de ter uma alegria que abunda a nossa vida, uma felicidade sem fim, porque o nosso Senhor e Salvador já está para nascer, por que tanta tristeza? E existe uma razão em comum para ver tanto suicídio, tanta tristeza nessa data: família. Pessoas mal resolvidas em suas famílias chegam nessa época do ano, principalmente no dia 24, e são acometidas de grande tristeza. Primeiro porque vê as outras pessoas todas reunidas. Outros porque chegam nessa data, as pessoas se reúnem apenas para comer e beber. Intrigas, discussões. E essas pessoas vendo as outras famílias se reunindo desse jeito e tendo coisas que não são resolvidas em si própria, e principalmente com sua família, tudo isso vem à tona nessa data. E muitas pessoas não aguentam. Uma pessoa que quando chega nesse estado de querer tirar sua própria vida, ela está não querendo acabar com sua vida, porque cada célula do nosso corpo deseja viver. É instintivo do ser humano.
Se você pega um nenenzinho e ergue ele um pouquinho da cama e você começa a tirar a mão dele, o instinto dele de sobrevivência, de viver, está ali latente na criança e em todos nós. Quando nós vamos cair, a nossa primeira coisa que nós fazemos é instinto, colocar a mão para não machucar. Nós queremos viver. Deus nos fez para viver. O nosso corpo quer viver, cada célula do nosso corpo quer viver. Se entra um corpo estranho no nosso corpo, o nosso próprio corpo começa a combater isso, porque ele quer viver. Então, por que essa dor? Por que as pessoas fazem isso então, Padre? Porque elas não conseguem suportar a dor é tanta que elas querem cessar com o sofrimento. Por isso. Como eu dizia, o principal motivo disso quase sempre são problemas familiares. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós lemos uma lista da família de Jesus. Toda a sua geração humana, pois Jesus é homem e Deus, toda a sua geração humana que está no primeiro capítulo de Mateus, também nós temos no capítulo 3 de São Lucas, porém elas são dispostas de forma diferente. Em São Mateus ele começa de Abraão e vai subindo até chegar em Jesus. Em São Lucas ele vai de Jesus e vai descendo, porém ele passa por Abraão, vai até Adão. Tem algumas diferenças, mas não precisamos entrar nisso agora. E por que é tão importante ver a lista do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós olhamos todas aquelas pessoas que são faladas, às vezes nós ouvimos aleatoriamente e lemos e só passamos o olho e não tentamos ver a vida daquelas pessoas, nós vamos ver ali também muitos problemas familiares. Em São Mateus, tem 4 nomes de mulheres lá que São Lucas não coloca. A primeira é Tamar. Tamar enganou seu sogro, se fingiu de prostituta e dormiu com ele, e ele não sabendo que ela era sua nora. Ué, essa mulher está na linhagem de Jesus? Tá. Quando nós vamos subindo, vemos Raabe. Raabe não escondia nada de ninguém, não, ela era prostituta mesmo. Padre, mas na linhagem de Jesus tem prostituta? Tem prostituta. Depois nós vemos Ruth. Ruth não era hebreia, mas pelo carinho que ela tinha por sua sogra, por todo o amor que ela tinha, um exemplo de nora, pois ela ficou viúva, a sogra mandou: vai embora, minha filha. Ela: não, vou ficar cuidando da senhora. E ela ficou. Depois nós vemos Betsabé, que Davi se apaixonou por ela, estava dormindo, acordou de um soninho da tarde, viu ela lá bonita, não matou o marido dela, mas mandou o marido dela para ir para a guerra, para morrer, para tomar a esposa. Davi pecou, vários homens ali pecaram. Padre, mas como que Jesus vem de uma linhagem com tanto problema assim? Para que nós entendamos que a nossa família não é perfeita. Nossa família não é perfeita. Nossa família tem muitos problemas. Porém, nós não devemos nos envergonhar de quem nós somos, da onde nós vimos, quem nós somos, e não devemos nos envergonhar da nossa família, pois Jesus não se envergonhou da sua família. O Salvador do mundo tem uma linhagem de família com vários e vários problemas. Quem aqui tem coragem de erguer a mão e dizer: padre, na minha família não tem problema, não tem nenhuma pessoa que dá trabalho, não tem nenhuma pessoa que fofoca, não tem nenhuma pessoa que fala mal da vida do outro? Porque todos nós temos. Todos nós temos dificuldades em nossa família. Às vezes um tem mais do que outros.
Eu vejo para os meninos que começam a chegar à ortodoxia, começam a ter esses problemas na família, porque eles querem ser ortodoxos, a família não é. Eu falo para eles, não se importem com isso. Amem essas pessoas. Amem a sua família. Se reúnam com eles. Porque se você diz que está começando a amar Cristo, está começando a viver nele e não consegue amar essas pessoas, como que elas conhecerão Cristo? Padre, mas na minha família tem problema demais. Quem não tem? Quem que não tem? E é por isso que tem tantas tragédias nessa data tão especial, meus queridos e amados filhos. Porque quando nós não aceitamos os problemas familiares, nós não aceitamos nós mesmos, nós começamos a entrar nesse grande problema interno. O inimigo de Deus, Satanás, sabe que se destruir a família, destrói a sociedade. O que nós vemos hoje? A família é colocada de lado. Nossos filhos sendo estragados. Escolas já não ensinam o que deveriam. Pais já não respeitam seus filhos. Filhos não respeitam seus pais. Está uma verdadeira bagunça. E se o mundo está uma verdadeira bagunça na base da sociedade, que é a família, tudo vai desmoronar, gente. Tudo vai desmoronar. Não importa se o país ele tem uma condição financeira boa, não importa se o dólar está a 5, 10 reais. Essas coisas importam pouco. Se a família estiver destruída, a sociedade está destruída. Se a família desmoronar, tudo desmorona. Porque a família é o nosso ninho de amor. Lá nós não aprendemos apenas a falar, a andar. Nós aprendemos a amar. E se as nossas crianças não aprendem a amar em casa, não veem o amor em casa, elas crescerão pessoas desestruturadas. O que eu vejo mais hoje em dia são pessoas desestruturadas, pessoas fracas, não aprenderam a ser forte em casa. Homens estão tornando-se homens apenas biologicamente, mas são homens frouxos, homens fracos, porque não veem o seu pai sendo com essa virilidade, sendo homem, sendo macho. Ele não aprende isso. Crescem parecendo menininhas. As menininhas têm que ser menininhas. As menininhas devem ser menininhas, sim, mas meninos devem ser meninos. Deve ser macho. Mas se não aprende isso em casa, vai aprender aonde? Estão entendendo que se destruir a família, se destruir tudo isso, já não faz mais sentido nada, a sociedade vai por água abaixo. Padre, mas eu já estou adulto, eu não aprendi isso quando eu era criança, a minha família não me ensinou a isso, e agora eu estou me apaixonando por Jesus, o que eu faço? Você vai amar a sua família do jeito que ela é. Você vai amar a sua família do jeito que ela está. Eu sei que tem muitas feridas que são difíceis de ser cicatrizadas, mas você deve continuar, você deve persistir, você deve amar, você deve perdoar. Quantos de nós temos tantas pessoas na família para perdoar? Padre, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Eu não quero saber. Mas que você tem que amar ela e pedir perdão para ela, você tem.
que você tem que perdoar ela e libertar essa pessoa para ela seguir o caminho dela, você tem. Quando eu dizia no início, por que as pessoas fazem tanta brutalidade com elas próprias? Isso é remorso, falta de perdão, falta de afeto. E quando chega nessa data tão especial, isso vem à tona. Meus queridos e amados filhos, nós somos cristãos. E não tem nada mais difícil no mundo do que ser cristão. É até bonitinho de se ver, mas difícil de se viver. Jesus disse: se alguém der um tapa na sua cara, o que você faça? Vira o outro. Isso é difícil demais. Isso é difícil demais. Se alguém falar mal de você, você perdoa. Isso é difícil demais. Se alguém apontar o dedo para você, você reza por essa pessoa. Isso é difícil demais. Mas é só buscando viver isso que nós seremos cristãos de verdade. Só as nossas famílias entendendo isso que nós seremos famílias de verdade. Não deixem que o mundo dê os ditames da vida de vocês, das nossas vidas. Sejam fortes. Sejam valentes. E uma pessoa valente não é aquela que usa apenas a força, mas aquela que usa o coração. Perdoa, tem piedade, ora por aqueles que os perseguem. Que nesse Natal que já se aproxima, o menino já está vindo. O menino já está às portas. Seja um novo recomeço para as nossas vidas. Seja um novo recomeço para o nosso modo de entendimento, para o nosso coração. Não deixe que esse menino nasça e como se nada tivesse acontecido. Quando um filho vem a uma família, essa família se alegra, mas a nossa alegria em ser cristãos é cada vez nos parecermos mais com esse menino, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa vida, essa é a nossa missão, isso é ortodoxia de verdade. Amém.